Eu sou Paulo Ricardo e hoje nós vamos dar seguimento a nossas jurisprudências. Hoje nós vamos ver um acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul. Trata-se de uma apelação civil que vai nos trazer a procedência ou improcedência da sentença citra petita, diante dos princípios da congruência, também chamado do princípio da correlação ou da adstrição ou da vinculação do juiz ao pedido. Isso foi tratado na apelação civil número 00-703-36. A apelação civil militar estadual, sentença de improcedência, ação anulatória de ato administrativo, processo administrativo disciplinar, falta de intimação da procuradora constituída, alegações defensivas não analisadas, sentença citra petita. O Pleno do Tribunal de Justiça, na data, essa ata foi publicada na sessão ordinária híbrida de 29 de 11 de 2023, muito recente. O Pleno do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul acordou por unanimidade dar provimento à apelação, decretando nulidade da sentença e determinando que o juízo exare outra sentença, se pronunciando sobre a totalidade das causas de pedir presentes na inicial, com fundamento no inciso 2º, parágrafo 3º do artigo 1013 do CPC 2015. Nos termos do voto do relator, excelentíssimo desembargador, participaram da sessão de julgamento, além da presidência, os excelentíssimos mais 4 desembargadores militares. Situação fática. Em recurso de apelação, o Guerreiro Steve, aqui nós usamos sempre um codinome, porque nós não, para não citar o nome da parte. Representando por seu advogado contra a sentença de improcedência exarada pelo juízo da Auditoria Militar, na ação objetivando a declaração de nulidade do PADM, processo administrativo disciplinar. Na ação originária, o autor requereu a nulidade do PADM, em vista da falta de intimação da procuradora e da decisão no recurso de reconsideração de ato que não teria analisado as alegações defensivas, argumentando que as questões já haviam sido examinadas anteriormente. No trâmite do processo, foi concedida a antecipação de tutela, suspendendo o PAD. Ao julgar o mérito, o juiz concluiu não haver ilegalidade do PADM e revogou a tutela antecipada. O autor apela ao tribunal, requerendo que seja declarada a nulidade da sentença porque não abordou uma das causas de pedir, que foi a nulidade do PADM por falta de fundamentação na decisão administrativa quando do exame do recurso de reconsideração de ato. Em contra as razões, o Estado destaca a independência entre as esferas administrativa e judicial, sustentando que o autor busca revisão judicial da decisão de mérito administrativo, o que é vedado ao Poder Judiciário, e sustenta que o recurso de reconsideração foi regularmente apreciado e motivado pela autoridade administrativa. Requer que seja negado o provimento ao recurso e mantida a sentença recorrida. Análise jurídica, então. O desembargador relator firmou posição com os seguintes fundamentos.
Na sentença, vem então o relator. Na sentença, em sua fundamentação, se constata que o juízo de piso só se manifestou sobre a primeira causa de pedir. De análise da parte central da sentença, avalio que tem razão o apelante quando argumenta que o juiz ACOA só se pronuncia sobre uma das causas de pedir. Aquele juízo deixou de se manifestar, de se pronunciar, quanto à decisão do recurso de reconsideração de ato, se teria ou não autoridade administrativa fundamentada sua decisão. Assim, é ausente a argumentação da sentenciante quanto a uma das causas de pedir. A meu julgar, se está diante de um caso de uma sentença citra petita. O julgador, então, além da sua fundamentação legislativa, doutrinária, ele trouxe as doutrinas, né? O professor Cássio Scarpinella Bueno, Marcelo Pacheco Machado, Fred Didier Júnior, Daniel Amorim, Assunção Neves. E a gente traz uma delas aqui. O princípio da congruência, também chamado de princípio da correlação ou da adstrição ou da vinculação do juiz ao pedido, significa-se que a sentença, o acórdão ou qualquer ato judicial que preste a tutela jurisdicional deve ficar limitado ao que a parte qualitativa ou quantitativamente postulou ao juízo. O relator também fundamenta, né, trazendo a jurisprudência, decisões do Tribunal de Justiça e do STJ. E uma delas nós temos aqui: apelação civil, servidor público, sentença que não analisa todos os pedidos, decisão citra petita, desconstituição, não analisados todos os pedidos. Formulados na petição inicial, a sentença configura-se citra petita, devendo ser desconstituída para a complementação do julgamento, o que não pode ocorrer em via da apelação, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Ao final, o relator conclui: isto posto, voto por dar provimento à apelação, decretando a nulidade da sentença e determinando que o juiz ACOA exare outra sentença, se pronunciando sobre a totalidade das causas de pedido presentes na inicial, com foco no inciso 2, parágrafo 3º, do artigo 1013 do CPC. Ao final, o entendimento do desembargador, o relator, foi levado a pleno e, por unanimidade, todos os desembargadores concordaram com o entendimento, entendendo que a sentença é citra petita, é nula. Complementando com a fundamentação do desembargador, o relator, que trouxe jurisprudência e doutrina, nós também vamos complementar um pouco com esse livro, que é da doutora e mestra Teresa Rudalvin, em sua obra Nulidades do Processo e da Sentença. Aí ela diz, em um trecho: será infrapetita a sentença que julgar menos do que tenha sido pleiteado pela parte, ou seja, a sentença em que o juiz, ao decidir, considerou ou apreciou menos do que o pedido. O tribunal, a nosso ver, deve, verificando que a sentença é omissa em relação a um dos pedidos, e se a causa estiver madura, julgar o pedido. O legislador de 2015, aí ela comenta que o legislador de 2015 expressamente assim determinou, no artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 13. Aqui, o inciso 13, ela fala que não foi o caso da decisão do desembargador que julgou pelo inciso 2º.
nós trazemos uns artigos do CPC, né? O artigo 141, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questão não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. E o 492, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em qualquer quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. A decisão deve ser certa, ainda que resolva a relação jurídica condicional. Encerramos mais esse nosso comentário de acordo, lembrando que é importante que nós acompanhemos as decisões dos tribunais e assim verificamos como a Justiça Militar Estadual tem se aprimorado nas suas decisões e cada vez mais a doutrina está fazendo parte das decisões nos tribunais, buscada pelo aprimoramento dos advogados e também da nossa corte, né? Do nosso pleno, nossos desembargadores. Importante também lembrar que quando um policial militar se sentir injustiçado e não teve o seu direito acolhido na primeira instância, que recorra. Recorra porque muitas vezes os nossos desejos eles são encontrados numa segunda instância. E na segunda instância você tem muito mais experiência, muito mais conhecimento dos desembargadores e aquela visão é dada por muito mais pessoas, e não somente nos conselhos, né? Aqui você tem muito mais experiência e as decisões e a jurisprudência, ela engloba todas as decisões dos tribunais. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.